Uma mensagem um pouco diferente da costumeira hoje. Peço aos irmãos que prestem atenção às entranhas desta palavra que Deus me deu para trazer à igreja. Está no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Como os irmãos sabem, nós estamos começando o culto às 7 horas da noite, por ocasião das restrições e o toque de recolher, que seria às 9 horas da noite. Então, vamos começar às 7. Assim que for removido esse toque de recolher ou passar para mais tarde, nós retornaremos esta reunião às 19 horas e 30 minutos, mas por enquanto permanece às 7. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém. Vamos orar. Quero continuar orando pelo Dr. Vinícius, amigo lá da igreja de Umuarama, irmão em Cristo, que está internado no hospital. Vamos orar por ele, para que tenha a recuperação completa. Vamos orar também pela família da Meire, da esposa, que a Meire faleceu. Vamos orar para que Deus esteja consolando e confortando o coração dos familiares. E os demais irmãos que tiverem seus pedidos de oração neste momento, clamar ao Senhor com alegria. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és grande, exaltado é o teu nome acima de tudo e de todos. Tu és Senhor da nossa vida. Senhor, colocamos, ó Deus, a vida do Dr. Vinícius nas tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, como está o teu filho naquele hospital onde ele está internado. Estenda as tuas mãos. Tu podes reverter o quadro dele, tu podes mudar, Senhor, a situação, a circunstância. Colocamos a vida dos teus filhos em tuas mãos. Ó Deus, oramos também pela família da Meire, Senhor, que perdeu, Senhor, a vida da Meire, que ela não está mais aqui, mas pedimos que o Senhor console o coração dos familiares, console o coração do Leandro, dos irmãos, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos. Os demais irmãos, Senhor, que colocam agora um pedido de oração nas tuas mãos, que apresentam uma pessoa, que intercedem por alguém, ó Pai, nós clamamos ao Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da tua proteção, do teu carinho, do teu cuidado. Precisamos, Senhor, da ação do teu Espírito Santo. Aquilo que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha atuar na vida das pessoas. Toca, Senhor, nos corações, salva a alma, cura, transforma, Senhor, protege os teus filhos. Graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos esta noite. É com alegria que nos reunimos, é no poder do Espírito Santo, é na graça de Deus, é na unção do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa-nos agora, ó Deus, na reflexão que faremos a respeito da tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha transformar a nossa vida, que o Senhor venha atuar em cada pessoa, em cada vida, Senhor, que ouve esta mensagem, que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo e te agradecendo por tudo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, essa noite eu quero abordar um assunto que eu creio
que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias para transmitir à igreja. O texto que nós lemos hoje é um relato de como Deus deu ao homem a possibilidade de exercitar a sua liberdade na relação com o próprio Deus. Como vocês sabem, o ser humano, de posse da sua liberdade, da livre escolha, acabou escolhendo, acabou exercitando mal a sua própria liberdade. E ao invés de optar pela obediência ao Senhor, havia uma lei estabelecida por Deus, uma única lei. Você, Adão, pode comer de qualquer fruto que exista nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, certamente morrerá. E como vocês sabem, Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, cometendo assim o primeiro pecado na história da humanidade. A seriedade do pecado é expressa no texto em que lemos, quando Deus diz: no dia em que dela comer, ou seja, no dia em que você pecar, certamente você morrerá. Amados irmãos, os efeitos do pecado não podem ser minimizados. Eu acredito que muitas vezes nós não temos a dimensão, a compreensão correta, nós não temos a perspectiva certa da profundidade, do tamanho, da tensão, da gravidade dos efeitos do pecado na raça humana. O texto bíblico resume isso chamando de morte. No dia em que você comer, certamente morrerá. E a partir da desobediência, a morte então se instalou na existência humana. A questão é que a morte, muitas vezes, é enfocada somente do ponto de vista da destruição do corpo físico. Quando nos separamos das pessoas com quem convivemos, morreu, se separou, não temos mais a possibilidade de ver, de tocar, de ouvir, de sentir, de abraçar. Mas na realidade, a morte aqui no texto é muito mais do que isso. É muito mais do que uma separação física entre seres humanos. A morte aqui é a separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E como tal, essa separação se constituiu na degeneração do ser humano como um todo. A operação da morte no ser humano causou a degeneração. Não foi simplesmente que o homem se separou de Deus, Deus ficou para um canto, o homem ficou para o outro e assim caminhou. Não foi isso. Foi que quando o homem se separou de Deus, ele se degenerou como um todo. Ou seja, o pecado afetou o ser humano em suas expressões. O pecado afetou o ser humano em suas construções. O pecado afetou o ser humano em suas realizações. O pecado afetou o ser humano em suas relações. O pecado
afetou o ser humano em suas concepções. O pecado afetou o ser humano em sua vivência, em todos os aspectos da sua vida. Então, as expressões humanas foram afetadas de várias maneiras. Mas eu quero enfocar aqui a corrupção das expressões humanas em dois ângulos: em sua forma e em sua direção. Ou seja, como o pecado afetou a forma, como o pecado deformou a forma das expressões humanas, e ao mesmo tempo como o pecado desviou a direção destas expressões. Então, como forma e com forma, eu penso aqui em essência, ou seja, na expressão do ser humano em si, como o pecado afetou a essência do que expressamos ou fazemos. E com direção aqui, eu penso no objeto da expressão, ou seja, como o pecado afetou a direção, o objeto como alvo de nossas expressões. Perversão do homem pelo pecado afetou sua existência de forma global. Então, as produções, as expressões, as reações humanas, embora tendo ainda resquícios do projeto original de Deus, foram afetadas pelo pecado. E assim eu quero enfocar aqui, pelo menos, duas realidades da expressão humana que foram afetadas pelo pecado. Primeiro, eu quero falar aqui sobre a adoração. A adoração do homem. É importante observarmos que a adoração, como expressão do ser humano, foi degenerada em várias formas. Mas eu quero olhar para a degeneração, em primeiro lugar, na direção da adoração. A afirmação de Jesus: adorarás somente ao Senhor teu Deus, mostra que a direção que a adoração deve tomar é somente para Deus. E por que isso é necessário de ser afirmado? Porque quando entrou o pecado, a adoração mudou de direção. Ou seja, quando a adoração é afetada pelo pecado humano, ela toma direções diferentes. A adoração autêntica, legítima e pura tem o seu objeto somente em Deus. A adoração em si é maravilhosa, é algo de Deus. A adoração é algo sublime, verdadeiro, e foi embutido por Deus na própria consciência humana. Mas esta adoração, que é uma expressão agora do homem, esta adoração se tornou algo degenerado no ser humano, em sua condição natural, e acabou se perdendo em sua direção. O pecado alterou a adoração. O pecado não tirou a adoração do coração do ser humano, mas o pecado a degenerou no coração do homem. Então, um dos aspectos da degeneração da adoração foi em seu objeto, em sua direção. Porque a partir daí o ser humano começou a adorar os astros do céu. O ser humano começou a adorar os animais.
começou a adorar os anjos, começou a adorar os demônios, começou a adorar até mesmo outros seres humanos. E assim começou também a adorar as construções, as invenções feitas pelo próprio homem. Começou a adorar os deuses de metal, de pedra, de madeira, de barro, criados e imaginados pelo próprio homem. Israel chegou a adorar Baal, Astarote, Moloque e outros deuses. Outros ainda acabaram direcionando a adoração para si mesmos, começaram a adorar a si próprios. Alguns adoraram dinheiro, outros adoraram posições sociais, outros adoraram a fama, outros começaram a idolatrar o poder. Então aqui nós temos a degeneração da adoração em sua direção. Por isso adorarás somente, a direção da adoração é uma única. Quando eu tenho adoração verdadeira, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Satanás tenta deslocar a adoração para si mesmo. E ele mostra isso quando tenta Jesus, dizendo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Fica aqui a pergunta essa noite para a igreja: será que toda adoração é legítima? E a resposta é não. A adoração, para ser legítima, para ser autêntica, para ser verdadeira, ela não pode estar degenerada em sua direção, em seu objeto. A adoração, para ser legítima e verdadeira e aprovada, ela precisa objetivar a Deus e somente a Deus, porque Ele é a única direção que a adoração deve tomar. Mas não é simplesmente na direção que a adoração foi degenerada. A adoração também foi degenerada em sua forma, em sua essência. Porque o pecado destruiu a forma da adoração, destruiu a sua essência, e assim a adoração, que é algo maravilhoso em si, sublime, como dado por Deus para o ser humano exercitar, esta adoração foi afetada profundamente. E as formas da adoração passaram a ser destrutivas, sarcásticas, abusivas, promíscuas, perversas. Os homens começaram a expressar a sua adoração com sacrifícios humanos, matando outro ser humano e dizendo: nós estamos adorando os nossos deuses. Israel chegou a queimar os seus filhos recém-nascidos ao deus Moloque. Os homens começaram a fazer rituais de adoração, rituais que eram misturados com orgias sexuais, com banalização do ser humano, com bestialidades, com promiscuidades. Outros misturaram a adoração com feitiçarias, com tentativas de manipulação do sobrenatural. Assim a adoração se degenerou, porque o pecado afetou a adoração em sua essência, em sua constituição mais íntima, e a deformou no coração humano. E aqui é importante salientar que neste aspecto, a adoração pode muitas vezes até ter o objeto, a direção correta, mas ainda assim manter a sua essência deturpada. Ou seja, às vezes a adoração se deteriora em direção e forma, mas às vezes ela se deteriora somente na forma e não na direção. Por exemplo, a adoração pode ser direcionada a Deus, mas na sua forma, na sua essência, ela está completamente deformada. Podemos perceber isso, por exemplo, quando nós vemos o exemplo da adoração desvinculada da obediência. E vemos isso no caso de Saul.
Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, nós lemos Samuel repreendendo a Saul, porque Saul tinha sido ordenado por Deus para destruir um povo, os amalequitas, mas ele chegou lá e ele não destruiu todos. Ele guardou o melhor do gado, das ovelhas, e ele disse: não, mas eu guardei isso para adoração. E Samuel disse a Saul, em 1 Samuel 15, 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, disse Samuel. A adoração de Saul estava na direção certa para Deus, mas estava da forma errada, sem a obediência. Estava corrompida em sua essência. Saul não obedeceu à ordem de Deus, mas apresentou os sacrifícios ao Senhor. Isso foi abominável. A adoração acontecia na prática, mas era desvinculada da obediência à palavra de Deus, e isso a revelava que ela estava degenerada na sua essência. Ou seja, não basta adorar na direção correta, a essência tem que estar íntegra. Adoração que não vem com obediência e serviço ao Senhor é degenerada na sua essência, é totalmente repugnante. Nós temos outros exemplos disso. Por exemplo, em relação à própria nação de Israel, Deus vai dizer a Israel em Amós, capítulo 5, verso 21 até o 24, Deus diz para Amós: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e ofertas de cereal, vejam, a direção estava certa, trazendo a Deus. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções. Você pode cantar em direção a Deus. Afaste de mim o som e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Que texto magnífico. Vejam que Israel tinha a direção correta em sua adoração. Algumas vezes. Adoravam, sacrificavam, cantavam, festejavam ao Senhor, mas a essência estava comprometida. Por quê? Porque adoravam, mas não praticavam a justiça. Adoravam, mas eram iníquos, injustos. E Deus diz: eu tenho repugnância dessa adoração. Outro exemplo ainda de adoração degenerada está em Isaías capítulo 1, verso 11 até o verso 20. Onde Deus vai dizer: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora os seus
sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem vos... Vejam aqui que nós temos uma adoração em Israel com a direção correta, mas carregada de iniquidade, carregada de pecado, de injustiça, está totalmente maculada e degenerada. E temos um outro exemplo de adoração degenerada. Alguém pode dizer, mas você só está citando o Antigo Testamento, vamos para o Novo. No diálogo da mulher samaritana com Jesus em João capítulo 4, quando a mulher, em seu diálogo com Jesus, que vai culminar lá na frente na adoração, a mulher diz a Jesus: como você, sendo judeu, me pede a mim, uma samaritana, de beber? Ela vai tocar no assunto da adoração, mas o seu coração está carregado de rancores, de apartheids, de racismos em relação aos judeus. E Jesus então toca no ponto: você teve 5 maridos e o homem com quem você agora vive não é seu marido. Jesus vai mostrar para ela que não se pode desvincular a adoração de santidade. Então a mulher diz finalmente: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Adoração degenerada, vinculada a divisões, a facções, baseada em lugares, corrompida na sua essência. E Jesus diz: a adoração é em espírito e em verdade. Vejam que a adoração pode ter o alvo certo, Deus, mas a essência errada. Por isso, o Pai procura adoradores. Mas não é qualquer tipo de adorador que se dirige a Deus, que expresse qualquer tipo de adoração. São adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Não é qualquer culto que Deus recebe. O culto precisa ser em espírito e em verdade. Então nem toda forma de adoração é autêntica, é correta. Por isso nem toda forma de adoração deve ser praticada. Precisa observar-se a direção da adoração e a essência. Precisa ser observado o objeto e a forma. Eu vou entrar agora na segunda parte desta pregação, mais complicada. Não é só a adoração que o pecado degenerou. Outro tema importante a ser abordado esta noite é o amor. Há muita confusão neste aspecto na nossa sociedade. E muitos que se dizem pastores, líderes espirituais, teólogos, entram num engano satânico nesse aspecto, porque seguem as ideologias da sociedade. Acabam indo atrás dos jargões, das filosofias sociais que são contrárias à palavra de Deus. Na sociedade moderna é bonito dizer que toda forma de amor deve ser aceita como legítima e festejada, praticada e aplaudida. Tem até um cantor popular que diz que deve ser afirmado, celebrado, que deve ser autenticado, que deve ser dito que é digno, toda forma de amor. E o povo canta isso. E os pastores copiam essa frase e jogam em suas pregações. Eu pergunto esta noite: será que toda forma de amor é legítima? Será que toda forma de amor deve ser realmente exaltada? Afinal, o próprio Deus é amor. Então, será que toda forma de amor é autêntica?
Será que toda forma de amor é uma expressão do próprio Deus? E eu digo esta noite para a igreja categoricamente, não. Porque o pecado, assim como degenerou a adoração, o pecado também degenerou o amor no coração humano. O amor como expressão do próprio Deus é algo perfeito e maravilhoso. Porém, quando o ser humano caiu, começou a perverter-se em seus conceitos e expressões, e aquilo que era belo, puro e perfeito, começa a assumir contornos e expressões degenerados, perniciosos e maléficos. O amor, que é uma expressão tão linda, que é maravilhoso, acabou se tornando numa expressão humana, contaminada pelo pecado. Ou seja, o amor no coração do homem foi degenerado. E assim como a adoração, o amor foi deformado em seu objeto, em sua direção. Vamos enfocar exemplos da degeneração do amor em sua direção. Por exemplo, o amor ao dinheiro. Quando o amor é direcionado para o objeto errado. E aí não é nenhuma questão de intensidade, ou seja, amar mais isso do que aquilo. Não é uma questão disso. É simplesmente uma questão da existência dessa situação. Ou seja, se eu e você amarmos o dinheiro, ainda que não seja tanto quanto a gente ama a Deus ou as pessoas com que a gente convive, só o fato de direcionarmos um pouquinho do nosso amor ao dinheiro, já estamos demonstrando a degeneração do amor, pois 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebemos que o amor se torna o sujeito aqui. E o sujeito agora de todos os males. Mas quando o amor se torna um problema maligno, quando a direção está errada. Quando se ama algo que não deveria ser amado, ele tem a forma da perversão no próprio amor. Não é porque é amor que é legítimo, que é saudável. O amor, se é direcionado para o objeto errado, ele está degenerado. Outra degeneração do amor em seu objeto a gente pode ver na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 15, onde vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando nós amamos o mundo, nós estamos expressando um amor deturpado. Ué, mas Deus não é amor, Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, mas este mundo que Deus amou é o ser humano, não o sistema chamado mundo, não o pecado. Porque o texto de 1 João capítulo 2, verso 15 vai dizer: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar é legítimo quando a direção do amor está correta. Mas quando eu amo o objeto errado, este amor é uma expressão degenerada que não tem nada a ver com Deus. Mas não é amor? Sim, é amor. Então, se amor é bom, não. Se a direção está errada, o amor está deturpado. Porém, e pior, o amor não foi degenerado só na direção, mas assim como a adoração, o amor também foi degenerado em sua essência, em sua forma. Podemos ver exemplos disso quando olhamos para o amor se transformando, em muitos casos, em obsessão, em compulsão, em possessão do objeto amado. Um amor entre o casal pode ser legítimo, mas quando vira obsessão, quando se torna ciumento e possessivo, foi degenerado em si mesmo.
Alguém pode dizer, ele amava tanto que a matou. Perguntamos, que amor é esse que mata? É o amor deformado pelo pecado. Quando o amor se torna obsessão, quando o amor dá lugar às expressões mais sórdidas e mórbidas da alma, quando alguém diz que matou por amor, quando alguém diz que violentou porque amava, esse amor se degenerou em sadismo, em patologias das mais perversas da alma humana. O amor é algo nobre, mas quando se degenera, ele se torna pernicioso. O amor que possui ciúmes doentio, que prende, que sufoca, que destrói, é o amor degenerado. Nem toda forma de amor é legítimo, nem toda forma de amor é aprovado por Deus. Precisamos perceber que o amor pode ser degenerado em sua essência, em vários níveis. Como, por exemplo, temos a degeneração do amor no nível também da intensidade, ou seja, é digno amar os filhos, com certeza, mas quando eu amo mais meus filhos do que a Deus, então esse amor está degenerado. O anjo do Senhor disse a Abraão em Gênesis capítulo 22, verso 12, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Não é maravilhoso e divino um pai amar um filho, uma mãe amar um filho? Sim, é claro. Não é amor? Sim, é claro. Mas quando ele se mostra errado em intensidade, então ele se revela ser um amor degenerado. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, o amor não é correto e maravilhoso? Sim. Mas esse tipo de amor que ama mais a família do que a Cristo é condenável e condenatório. Se toda forma de amor é legítima, então este que tanto ama não poderia ter justamente a forma de sua condenação, o próprio amor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é está condenado. O texto de 1 João capítulo 2, verso 10 diz, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Porém, digo eu, se o amor que dirijo ao irmão, ao filho, ao pai, à mãe ou a mim mesmo for igual ou superior ao amor que eu dirijo a Deus, então esse amor já se deteriorou, é uma degeneração, é uma abominação, a ponto de Jesus dizer, não és digno de mim. É interessante aqui porque podemos perceber a degeneração do amor, fazendo do amor o vilão da condenação do próprio ser humano. E essa degeneração também está na relação homem-natureza. Porque hoje muitos amam os animais no mesmo nível, ou até mais do que eles amam outro ser humano. E isso também é uma degeneração que aponta para a corrupção do amor. Se eu não posso amar mais um ser humano do que a Deus, eu também não posso amar mais um animal do que um ser humano. Há pessoas que tratam os animais como se fossem seres humanos e dão o mesmo valor ou até mais a um cachorro, a um gato, a um passarinho do que a um ser humano. E isso é pecado, porque Jesus disse que o ser humano vale muito mais do que os passarinhos. Mateus capítulo 10, verso 31. Quando eu sou capaz de valorizar ou amar mais os meus animais de estimação do que os seres humanos, então este amor é degenerado e diabólico. Alguém pode dizer, mas não é amor. Sim. Se amor é válido e vem de Deus, não. Pois ele está degenerado.
Amar os animais é errado? Não. Mas se ele errar na intensidade, então se degenerou. Amar a natureza é errado? Não. Mas se você erra na intensidade, então ele se tornou perverso. Então toda forma de amor é legítima? Não. Aliás, muitos serão condenados por amarem. Irão para o inferno porque amaram. Não é estranho isso? O indivíduo vai para o inferno porque amou mais a criatura do que o Criador, porque amou o dinheiro, porque amou mais o pai, a mãe, o filho do que a Cristo, porque amou mais a si mesmo do que a Deus, porque amou mais os animais, a natureza do que ao próximo. O amor se degenera por causa do pecado, mas o amor também se degenera em essência de outras formas. Por exemplo, Deus criou o amor que os gregos chamam de eros, que é o amor entre os sexos opostos. Vós, maridos, amai as vossas esposas, diz a palavra do Senhor. Então, há um tipo de amor entre o casal, homem e mulher. Porém, quando esse amor se degenera e começa a desejar, a cobiçar, a se envolver sexualmente com outra pessoa do mesmo sexo, essa é uma degeneração do amor. Não é amor puro, verdadeiro, criado para ser vivido entre um casal. Por isso, Deus chama a prática sexual entre duas pessoas do mesmo sexo de abominável. Levítico capítulo 18, verso 22, nós lemos: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Ainda Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, Paulo diz: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Podem classificar isso de homofóbico, de preconceito, do que quiserem, mas eu chamo de pecado. Assim como o adultério é pecado, assim como a prostituição é pecado, assim também a prática homossexual é pecado. E com isso não há aqui qualquer pensamento de rejeição à pessoa que pratica o pecado. Ou seja, nós não devemos odiar a prostituta, não devemos odiar o adúltero, o homossexual. Não, devemos acolhê-los, abraçá-los, amá-los, mas nós não podemos deixar de reprovar a prática do adultério, da prostituição e da homossexualidade. Não é condenar o pecador, mas é o chamar o pecador ao arrependimento, é o vai e não peques mais. Não está em negociação a verdade da palavra. O amor sexual entre duas pessoas do mesmo sexo é o amor degenerado. Assim como também uma pessoa que é casada e se envolve sexualmente com outra pessoa que não é seu cônjuge, pode chamar isso de amor se quiser, mas a Bíblia chama de adultério. Isso é degeneração do amor entre os sexos. Assim, o amor, preste atenção aqui, e eu quero que essa mensagem vá para todos os cantos da internet. Preste atenção aqui, o amor que não corrige, o amor que não aponta o caminho para a mudança, o amor que não avisa do erro, o amor que não propõe a transformação, o amor que não ordena, vai e não peques mais, o amor que acolhe sem redirecionar,
O amor que aceita como está, mas não revela a necessidade de mudança. Aquele que não diz, você precisa mudar. O amor que inclui, sem transformar, que não adverte do pecado, que não ensina a verdade, que não avisa do perigo, que não repreende o errado. Esse pode ter qualquer tipo de amor, mas não é o amor de Deus, é apenas uma expressão maligna de um amor degenerado pelo pecado. Porque o amor de Deus corrige, o amor de Deus ensina a verdade, o amor de Deus diz, não faça isso, o amor de Deus diz, saia dessa vida. Esse é o amor. Mas é interessante porque o amor pode até ter a direção correta, mas ainda assim ter a essência degenerada. Assim ainda alguém pode amar a Deus, direção correta, mas esse amor estar degenerado e ser repugnante. Exemplo, quando a gente ama a Deus, mas não de todo o coração. Temos um exemplo disso em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2, em que o rei Amazias reinou em Jerusalém, mas o texto diz, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando não há inteireza de coração no processo, a degeneração é revelada. Outro exemplo disso é Salomão, que em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, relata, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ou seja, o coração de Salomão podia amar a Deus, mas não era totalmente dedicado ao Senhor no fim de sua vida. Por isso Jesus disse, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Lucas capítulo 10, verso 27. Quando eu amo a Deus, mas não de todo o coração, quando eu amo a Deus, mas não de todo entendimento, de todas as minhas forças, quando eu amo a Deus, mas trago junto no mesmo nível outros amores, este amor está degenerado e é reprovável. Mas ainda o amor ao irmão também pode ser degenerado. Quando? Quando, por exemplo, é um amor só de palavras. Em 1 João capítulo 3, verso 18, lemos, filhinhos, olha, aqui é uma proibição de amar, não amemos como? De palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Mas não é amor, sim, mas está degenerado. Se for somente de palavras, é um amor vazio. Jesus disse em João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Vejam que não é só amar, é o como você deve amar. E assim o amor que ama a si mesmo mais do que a outros vai se degenerar em egocentrismo. E assim o amor em que o ser ama-se a ponto de sentir pena de si mesmo vai se degenerar em autopiedade. São degenerações do amor por causa do pecado. No dia em que você comer dessa fruta, morrerás. É o resultado da morte. Então eu digo para vocês, nem toda forma de amor é legítima, verdadeira e nobre. Nem toda forma de amor é de Deus ou aprovada por Deus. Tem que ter a direção certa e tem que ter a essência certa. Tem que ter o objeto correto, tem que ter a forma correta. Irmãos, termino aqui dizendo, esta é uma advertência para nós hoje.
Precisamos analisar a direção do que fazemos e a essência do que fazemos. Não é só para onde, é como também. Não é só adorar, é como adorar. Não é só como, é para onde adorar. Você faz algo para Deus, não é só para quem você faz, é como você faz. Assim, meus irmãos, nós temos que analisar, por exemplo, a nossa oração. A igreja precisa orar, amém? A igreja precisa orar, todos nós precisamos orar, mas é só o fato de orar? Não é só orar que nós precisamos, é para quem oramos direção, mas também é como oramos. É como a nossa oração se constitui. Porque nós temos exemplos de orações na Bíblia carregadas de orgulho, de religiosidade, de vaidade, de iniquidade, de rancor, que não foram ouvidas por Deus. Então não é só nós orarmos e está tudo certo. Não, é como nós oramos. A essência precisa estar trabalhada corretamente, porque o pecado degenera a oração em acusação ao outro. Graças te dou que não sou igual a este. Pronto, a oração degenerada. O cara orou e na oração ele foi condenado. Alguém foi condenado por orar. Então não é só orar, porque eu posso ser condenado pela minha própria oração. Não é só ler a Bíblia, é para quem você lê. A direção. Mas também não é só para quem você lê, é como você lê. Essência. Porque há leituras da Bíblia para se aparecer quando o indivíduo faz uma leitura para mostrar para ele mesmo que ele conseguiu ler e para mostrar para os outros, então a direção está errada. Então, lendo a Bíblia, você se condena pela própria leitura que faz. Há leituras feitas com o coração fechado. Há leituras bíblicas feitas sem a disposição íntima de aprender, sem a disposição de obedecer, sem humildade. Há leituras feitas por obrigação, há leituras feitas pela religião, pela prática da religiosidade, pelo costume do dia a dia, por só dizer que fez. Há leituras feitas como uma macumbaria, uma feitiçaria, para trazer bons fluidos, positividade dentro de casa. Tudo isso é condenatório, mas não é lendo a Bíblia, mas se não tiver o como correto, a gente se condena naquilo que faz. Não é só cultuar, irmãos. Vir na reunião da igreja e cultuar é maravilhoso. Mas não é só cultuar. Quem é o objeto do nosso culto? A direção, quem é? Se for o pastor, o objeto do culto, se for a igreja, se for a minha religião, se for meu ministério, se for a denominação, a direção está errada e o culto é amaldiçoado, é degenerado. Tem muita gente prestando culto amaldiçoado. Sai pior do que entrou no culto, porque a direção está errada, não é o Cristo. O culto é para o Senhor, para o Cristo amado, ressurreto, salvo. Eu canto é para Jesus. Se você canta para mostrar a sua voz, se você toca para mostrar a sua habilidade, se você prega para mostrar o quanto é inteligente, então tudo isso está degenerado e acabado. Não serve para nada. Não é só a direção do culto, é também a essência. É em espírito e em verdade. É de inteireza de coração. É uma entrega da vida. É um rasgar da alma o seu culto. É em verdade no íntimo da sua alma, do seu coração. Às vezes a direção pode estar certa, mas a forma está errada. Às vezes a forma está certa, mas a direção está errada. O pecado degenerou a forma e a direção, a essência e o objeto das expressões humanas. No dia em que comer da fruta, você morrerá. Irmãos, essa noite é uma noite de reflexão. Pela lei dos homens, eu tenho 35 minutos para acabar esse culto.
pela lei do Espírito, eu estou livre. O que importa obedecer a Deus e aos homens. A mensagem é digna de prisão, não importa. É a palavra que Deus me deu para falar no coração da igreja. Eu levantei quinta ou na sexta-feira, me lembro bem, na sexta-feira, e levantei poder do Espírito, envolveu meu coração, alma. Eu fiz um café e disse, vou tomar um café, depois vou orar. Não consegui, porque quando estava tomando café, veio essa mensagem inteira. Eu comecei a digitar a mensagem imediatamente, eu sabia que Deus estava falando comigo para falar com a igreja. Essa mensagem é para mim e para você. Não é só o que a gente faz, é o para onde a gente faz e como a gente faz. Que Deus sonde a profundidade da alma e do coração de cada um de nós. E Deus tire toda a degeneração das nossas expressões para apresentarmos a Ele uma vida santa e agradável nas suas mãos. Fiquemos em pé, vamos orar. Feche os teus olhos comigo, Senhor amado. Louvado é o teu nome para todo e todo e todo sempre. Nós queremos que tu trabalhes em nosso ser. Sonde a nossa alma, sonda o nosso coração. Veja se há em nós algum processo ainda em degeneração pelo pecado. Veja se há em nós alguma direção degenerada. Veja se há em nós alguma forma degenerada. Fortalece a nossa vida, Senhor. Santifica o nosso ser. Santifica a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Santifica a nossa realidade pessoal. Que a tua palavra possa chegar aos confins do mundo. Que a tua palavra atinja os corações e produza a transformação na vida das pessoas. Ajuda-nos a amar o pecador, mas a apontar-lhe o caminho da salvação. Ajuda-nos a acolher o pecador, sem deixar de dizer, vai e não peques. Fortalece o coração de cada um da tua igreja. Reaviva a nossa alma, transforma o nosso ser, modifica a nossa vida pelo poder do teu Espírito. Importa-nos sermos cheios do Espírito Santo. Importa sermos cheios da graça, da unção e do poder do Senhor. Importa ser cheios da alegria do teu Espírito, do fruto do teu Espírito. Não estamos aqui para agradar aos homens, estamos aqui para falar a tua vontade. Não estamos aqui para viver para os homens, estamos aqui para viver para o Senhor. Não estamos aqui para adorar os homens, estamos aqui para adorar o Senhor, único Deus verdadeiro, Senhor nos céus e na terra, Senhor Deus amado, Criador de tudo. Não estamos aqui para cultuar aos homens, para cultuar a nossa posição, não estamos aqui para agradar a sociedade, jamais estamos aqui para servir-te, cultuar-te, adorar-te, porque nós somos a igreja comprada, lavada, redimida, regenerada, salva, modificada, construída, reconstruída, lavada, santificada e cheia do poder do teu Espírito. Ajuda-nos a ser fiéis até a morte. Louvado seja o teu santo nome para sempre. Exaltado é o Senhor. Exaltado é o Senhor. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a tua igreja. Ajuda-nos a perscrutar, a enxergar as direções de nossas expressões.
e as essências das nossas expressões. Que tudo seja para a glória, honra e louvor de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar antes de servirmos a ceia do Senhor.